Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça,
a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também. Purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Talvez você tenha passado pela experiência de em algum momento da sua vida, você estar diante de alguém que pudesse lhe dizer isso. Olha, se preciso for, eu dou a minha vida por você. São as pessoas que nos amam de verdade. São aquelas que são capazes de loucuras por causa do amor que sentem por nós. São as pessoas que são capazes de doar o seu tempo. São aquelas pessoas que são capazes de mudar o jeito de ser, de transformar alguma coisa dentro do coração por causa do outro. Quantas vezes eu já vi um pai mudando o jeito de agir, mudando a conduta por causa do amor que tem pelo filho? Quantas vezes eu já vi alguém modificando o comportamento por amor que tinha a mim? Amigos que às vezes faziam um esforço danado para serem melhores, para que os amigos deles pudessem se beneficiar com aquela mudança, com aquela melhora. Aí a gente descobre que se há um jeito bonito que a gente tem de provar o amor que a gente tem pelo outro, é através de gestos muito concretos. Quando a gente é capaz de mexer na nossa vida, de incomodar a nossa tranquilidade, porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor por causa do outro. Por isso, cada vez mais eu me convenço que quanto mais a gente ama, mais aprimorado a gente fica. Porque o amor que a gente sente pelo outro é uma matéria que nos desinstala para a gente ser melhor. É como se nós olhássemos nos olhos do outro e descobríssemos que nós podemos alcançar coisas ainda maiores. E a gente só alcança à medida que a gente ama. Porque amor é uma intervenção divina na vida humana que nos transforma para melhores. Diferente do ódio, né? Quando a gente ocupa o nosso coração de ódios, a gente regride, a gente se transforma em pessoas piores. Mas quando a gente ama de verdade, quando a gente é fiel a alguém, quando você descobre no outro motivo para você dizer isso, se for preciso eu dou a minha vida por você, a gente então entra em alguns territórios da vida que só o amor pode nos levar. Um jeito bonito de ser, da gente jogar fora as mesquinharias, da gente jogar fora aquilo que não vale a pena. Porque é tão bom a gente amar, é tão bom a gente ser amado, é tão bom a gente descobrir que a vida pode ser melhor porque alguém nos ama ou porque a gente ama alguém.
É por isso, minha gente, que nós não temos como anunciar o amor de Deus pela vida humana, o amor que Deus tem por você, senão a partir desses exemplos simples. Porque todos nós já experimentamos na carne o que é ser amado. Ainda que você possa dizer, padre, eu não sou tão amado assim na vida. Mas em algum momento alguém teve predileção por você. Em algum momento você teve predileção por alguém. Ser predileto de alguém é tão especial, tão bonito, engrandece o coração de quem sente a predileção e daquele que é predileto. Eu me sinto muito feliz, minha gente, porque desde criança eu aprendi que Deus é amor. A minha mãe me ensinou a amar o coração de Jesus, desde pequeno. Mas não foi na teoria. É porque eu via na vida daquela mulher uma atitude de querer ter um coração semelhante ao de Jesus, porque ela admirava Jesus. E na minha mãe, olhando, e depois de ter estudado tanta teologia, eu começo a descobrir que aquelas pessoas que se apegaram a Jesus, aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, se apaixonaram por ele do mesmo jeito que a minha mãe também um dia. Porque Jesus olhava para as pessoas com predileção. Por mais que aquela pessoa tivesse errado na vida, Jesus olhava com carinho, Jesus olhava com afeto. Tanto é que a pessoa era capaz de reconhecer o seu erro, era capaz de reconhecer uma vida inteira de coisas erradas, de situações desastrosas, de maneira otimista. Porque Jesus não lhes colocava na culpa. Jesus só despertava o arrependimento. Jesus tinha predileção pelos que ele encontrava, pela vida humana. E eu fico feliz porque esse é o Deus que eu anuncio. Se você retira de mim a certeza de que Deus me ama, a certeza de que Deus está presente na minha vida, me reconciliando com o meu passado, me reconciliando com os meus erros cotidianos, com a miséria grande que existe dentro de mim, eu não teria mais nada para falar. Eu não teria nada para escrever, eu não teria nada para cantar, porque a centralidade da minha palavra, o que gera a minha palavra, é o tanto que eu acredito no poder redentor de Jesus, na capacidade que ele tem de olhar para os miseráveis, de amar os piores deste mundo e de saber que eu, sendo um dos piores, eu sou muito amado e predileto por ele. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha dificuldade de acreditar nisso. Geralmente, quando nós estamos muito fracassados, é muito difícil a gente conseguir alcançar um fio de esperança para que a gente possa sair do fracasso, porque a gente só se enxerga fracassado. Mas eis que a gente pode anunciar a você, que tem esse coração assim hoje, de que Deus tem predileção por você. Ele não espera você ficar santo para gostar de você, para lhe querer bem. Não, a santidade vai ser uma consequência desse querer bem. A mudança da sua vida vai ser uma consequência desse reconhecimento, de olhar-se. Mesmo sabendo-se miserável, o pior de todos, o mais vergonhoso, Deus é capaz de trocar reinos por ti. É desconcertante, eu sei. Eu também tenho dificuldade de acreditar nisso na minha vida. Mas se eu perco isso de vista, eu esqueço quem eu sou. Se eu perco isso de vista, eu me transformo num fracassado. Se eu perco isso de vista, os meus erros se tornam maiores do que eu. E eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Você não tem o direito de fazer isso com você, porque existe um Deus que tem predileção por você. Existe um Deus que lhe ama e que não desiste por nada dessa vida de ter você ao lado dele. Eu acho que no coração dos discípulos, gente, devia existir uma santa vaidade, né? De estar ao lado de Jesus. Você já imaginou que beleza poder estar ao lado de Jesus, andar com ele, ver fazer tudo o que ele fez, participar dos grandes milagres da vida de Jesus? Imagina o que aquilo foi para o coração dos discípulos. Mas Jesus sabia que aquilo não bastava. O que ia segurar o coração deles era depois da morte, no momento em que eles não tivessem mais aquela presença ao lado, e mesmo assim eles precisassem colocar diante deles a certeza de que o Cristo continuaria movendo a vida deles mesmo depois da morte. E o único jeito que um discípulo, que um apóstolo tem de continuar no tempo, sem desistir, é ele se recordando do quanto Jesus amava.
O amor é que encoraja a gente continuar dando o testemunho da ressurreição. Aquele que me amou, aquele que me envolveu, aquele que me envolve o tempo todo, me leva a estar aqui hoje, a olhar para você, para lhe desafiar a encontrá-lo também. E que, portanto, qualquer mudança que tiver que acontecer na nossa vida, terá que nascer como uma resposta amorosa, não outra coisa. Não é uma obrigação. Não transforme a sua religião num código de obrigações, não. Deus não se alegra com a obrigação cumprida. Deus se alegra com aquele coração que foi tocado pela sua misericórdia, e assim, nesse toque, a partir dele, descobre um jeito bonito de viver. É isso que é religião. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristão, cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, confiança, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, né? Vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente, que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano, então eu peço perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram, se você não me segue ainda, é @PE
Fábio de Melo com um L só. P Fábio de Melo, arroba não, né? P Fábio de Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou, você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração,
mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. Primeira quem escreve é a Ariana, que é de Cabo Frio, e ela questiona duas questões muito simples. Uma questão muito simples que às vezes a gente escuta, a pessoa tem medo disso, eu já particularmente já tive medo dessa situação. Ela fala assim: Padre Fábio, quando alguém morre, ela pode aparecer para alguém que está vivo? Minha filha, eu já tive medo demais dessa história de defunto aparecer para a gente. Hoje eu não tenho mais não. Aliás, é tão bom quando a gente vai vencendo esses medos que nascem do dito popular, não é? Você também já teve medo, Danilo? Nossa Senhora, quando morria alguém na minha redondeza lá, eu quase que eu precisava mudar. Tinha pavor de passar na frente da casa da pessoa que morreu, e tinha medo de cemitério, tinha medo de urna, não podia ver uma funerária que eu já ficava tremendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho superado muito isso. A partir dessa convicção, minha gente, que quem morre não vem aqui mais tentar nenhuma situação conosco. A gente acredita na comunhão dos mortos, né? A gente está em comunhão com aqueles que morreram, porque a gente acredita na comunhão dos santos. É diferente. Uma coisa é eu rezar, pedir por aquelas pessoas que já morreram e ter com elas esse vínculo. A saudade é um vínculo que a gente pode ter com quem já se foi. Agora, não faz parte do meu contexto de fé e eu tenho a possibilidade de falar com os mortos. Existem aqueles que acreditam nisso. Não é o meu contexto de fé. Como é que eu lido com aqueles que já morreram? Com profundo respeito e com o devido sentimento que a ele cabe. Se eu amava, tenho saudade. Se não, às vezes me recordo, de vez em quando, daquela pessoa que já morreu, não provoca em mim absolutamente nada, mas respeito aquele morto porque eu sei que ele é causa de saudade para muitas pessoas. Isso é que é interessante. Eu não tenho medo mais que apareça para mim ou que venham me visitar. Então, superei isso. Para mim me fez muito bem, porque esse medo me travava demais. Era uma coisa que realmente
me causava um desconforto. É claro que quando a gente vê uma situação de uma morte trágica, a gente pode até ficar impressionado com aquilo, mas não fique com medo de que essa pessoa vá puxar o seu pé à noite. E a mãe da gente ainda fazia questão de falar isso, né? Ou aqueles amigos bobinhos, né, que querem ser engraçados. Ah, se eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Não, por favor, não venha, que eu não pretendo ter essa visita, não. E eu acho interessante porque quando a minha irmã morreu, a Heloísa, foi o momento em que eu perdi muito desse medo. Porque a coisa que eu mais queria na minha vida é ter a oportunidade de encontrar-me com ela de novo. Uma única vez que fosse. E como eu tinha medo que os mortos aparecessem para mim naquela época, eu comecei a encontrar naquele medo, então, uma solução, né? Já que eu tenho medo, é porque eu acredito que possa acontecer. Então tá bom, Heloísa, gostaria muito que você me aparecesse hoje, que você viesse aqui, que eu preciso resolver umas questões com você. Fazia isso tremendo assim, igual uma vara verde. E a Heloísa, que me amava tanto, tenho certeza que não deixaria de atender um pedido meu. Ela não veio, então eu acredito que eu não tenha esse direito de pedir isso, e muito menos ela terá essa possibilidade de me visitar. Mas volto a dizer, é a minha convicção de fé. Essa é a convicção de fé cristã católica. Nós não acreditamos que podemos falar com os mortos. Os espíritas acreditam nisso. Faz parte da vida de fé deles e nós respeitamos. Mas para nós, cristãos católicos, não faz parte da nossa fé. Nós acreditamos na comunhão, é diferente, né? E não na comunicação, essa de alguém estar aqui comigo e falar como eu posso agora falar com você. A Lília Tereza Ferreira, de Americana, escreve e diz assim: Padre, minha mãe faleceu em abril em uma clínica, e depois que perdi minha mãe, eu me sinto mais forte. Mas o problema é que ainda sinto que ela está aqui, presente comigo. Isso é normal? É normal. Faz parte do processo do luto, essa presença, né, essa sensação do outro conosco. Porque, na verdade, a ausência é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Quando alguém morre, quando alguém é retirado do nosso contexto existencial, eu tenho que reaprender a vida agora sem aquela pessoa. Você que está passando por isso, né? A gente sabe que os primeiros meses são dolorosos demais. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso.
Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje. Não importa o quanto as coisas tenham dado errado. Não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo este processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo. Faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência. O brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, né? É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz a santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não.
Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo, faça o brilho vir mais rápido, ou então tenha paciência
o brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto. A parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, né? É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz à santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado.
Então nós temos até aquela tradução: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né? Da mesinha do avião. Se não tivesse no meio, ele não ficava também. Ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo. E ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né? Nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro, eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer.
É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? É aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens.
Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu. Há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite. Quando via, já tinha dado 1h. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira.
Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça.